Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 7. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor, colocamos diante de Ti a Tua palavra e esta ocasião. Nós sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Mas também sabemos que estamos reunidos aqui em Teu nome. E Tu dissestes que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias no meio deles. Queremos reconhecer a Tua presença. Queremos honrar a Tua presença. Queremos que Tu sejas exaltado nestes momentos. Captura, Senhor, os nossos corações, para que recebamos a Tua palavra, que ela venha pura da Tua parte, que ela penetre nas nossas vidas e opere aquela obra de transformação, Senhor. E desse modo a Tua palavra retorne para Ti, Te dando glória e honra. É o que nós Te pedimos, Senhor, nesse momento, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema na segunda sessão da manhã é o espectro do reinado. E nós estamos estudando o assunto da liderança espiritual na vida dos reis de Judá, de Israel e Judá. Pela noite nós estamos estudando a vida de Davi e como esse caráter real foi construído na sua vida. E nessa sessão da manhã nós estamos estudando 4 reis que vieram depois de Davi. Davi sempre é o modelo. Davi é o rei segundo o coração de Deus. E depois nós temos aqueles que vieram depois de Davi. Nós sabemos que o nosso Senhor é o verdadeiro Davi. E que nós somos aqueles que somos chamados a reinar com Ele. Então, nós temos na vida desses reis lições muito preciosas a respeito do tema da liderança espiritual. Esses versículos que nós lemos nos falam de quem foi Ezequias. E nós lemos aqui coisas muito preciosas a respeito desse rei. O texto nos diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele seguiu os passos de Davi ao andar diante do Senhor. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, como nenhum
rei de Judá, tanto os que vieram antes como os que foram depois. Confiança no Senhor. Ele se apegou ao Senhor. E nesse termo, irmão, se apegar, vai algo muito precioso. Ele se agarrou ao Senhor. Em comunhão com o Senhor, ele se abraçou ao Senhor e se recusou a deixá-lo. Não deixou de segui-lo. Abraçado, agarrado ao Senhor, ele seguiu com ele. Ele foi um seguidor do Cordeiro onde quer que vá. Ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Guardar aqui não quer dizer que Ezequias obedeceu 100% durante todos os dias da sua vida os mandamentos de Deus. Nós sabemos que não foi assim. Mas isso quer dizer que ele teve aqueles mandamentos como um tesouro precioso que estavam sempre diante dos seus olhos. Ele guardou os mandamentos. Esses mandamentos pautaram a sua vida. Assim foi o Senhor com ele. Porque ele estava na presença do Senhor, porque ele se apegou ao Senhor, porque ele não deixou de segui-lo, o Senhor era com ele. E aqui nós lembramos de João 15, quando o Senhor Jesus nos diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ezequias permaneceu no Senhor, e por isso o Senhor era com ele. Meus irmãos, só aqui nós já poderíamos terminar de explicar os princípios de liderança espiritual na vida de Ezequias. Todas as coisas que Ezequias fez, todos os aspectos da grande reforma religiosa que ele promoveu em Judá, tudo isso está intimamente ligado a essa vida de íntima comunhão, de apego ao Senhor, de não deixar de segui-lo. Esse não deixou de segui-lo lembra o testemunho do apóstolo Paulo. Ele disse também: não fui desobediente à visão celestial. Por que tanto Ezequias como Paulo falam no negativo? Porque, irmãos, nós sabemos que andando nesse mundo de pecado, nesse mundo que jaz no maligno, não é nada fácil andar com o Senhor. Não é nada fácil ser obediente à visão celestial. Mas Ezequias se apegou ao Senhor e recebeu graça, assim como Paulo, para poder testemunhar de que não deixou de seguir ao Senhor. E aqui estão os fundamentos da liderança espiritual de Ezequias. E também os fundamentos da nossa liderança espiritual. É curioso que, se nós olharmos a vida de Ezequias, nós veremos que ele é filho do rei Acás. Se vocês conhecem bem a história dos reis de Judá, Acás foi um dos reis que mais profundamente entrou na idolatria, na apostasia, no desvio da verdade na história de Judá. Embora ele tivesse o profeta Isaías, tal como Ezequias teve, ao seu lado, Acás teve um reinado caracterizado pela idolatria, pela transgressão à vontade do Senhor. Acás fundiu imagens aos Baalins. Acás edificou altares nos altos, nos outeiros, a diversas divindades. Queimou incenso a essas divindades. Acás chegou ao ponto de queimar os seus filhos no fogo, como sacrifício, coisa que o Senhor abominava.
e coisa que motivou os juízos de Deus sobre aqueles povos de Canaã, quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Acás chegou a esse ponto. Ele se frustrou muito com as derrotas militares que ele teve, com as alianças que ele teve que fazer com a Assíria e a escravidão a qual ele teve que se submeter, pagando impostos. E frustrado, ele se aprofundou mais ainda na iniquidade. E ele chegou ao ponto de fechar o templo de Deus, fechar a casa de Deus, interromper os sacrifícios, as ofertas que sempre caracterizaram, que sempre foram fundamentais na vida de Israel e de Judá. Então, a gente pergunta ao saber disso, como o Senhor pôde formar alguém com o coração de Ezequias nesse contexto? Como que nesse mundo de perversão, iniquidade, idolatria, pôde surgir um rei como Ezequias? A Escritura não nos diz. A Escritura só nos dá o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E nós podemos conjecturar que é muito provável que Ezequias tivesse uma mãe piedosa. É muito provável que a mãe de Ezequias tivesse criado aquele menino no temor do Senhor. Desde cedo, desde pequenino, aquela mãe talvez tenha ensinado a lei de Deus, a história do povo de Deus, tenha cantado salmos com aquela criança, tenha explicado o templo, os seus sacrifícios, a necessidade deles na vida da nação, no relacionamento com Deus. E aquilo deve ter criado uma impressão no coração daquele menino. As mães têm grande influência nos seus filhos. Até a adolescência, essa influência é primordial. Depois, o pai começa a ter um papel mais forte. Por isso que quando Acás poderia influenciar Ezequias, talvez já fosse, pela graça de Deus, tarde demais. Os fundamentos do temor do Senhor já estavam criados no coração do jovem Ezequias. Irmãos, quando nós falamos em liderança espiritual, aqui nós falamos num aspecto muito importante. Liderança espiritual é para todo o povo de Deus. E aqui nós vemos como uma mãe, ela pode ser importante. Nós de fato não sabemos se foi assim, mas é possível que tenha sido dessa forma. E nós vemos a importância do trabalho das mães em ganhar os seus filhos para o Senhor, em investir nos fundamentos de uma vida com o Senhor, para que depois o Espírito Santo possa levantá-los como líderes dentro do povo de Deus. Por isso que as irmãs se sintam encorajadas nesse assunto da liderança espiritual. Encorajadas com relação a seus filhos, encorajadas com relação a seus maridos, encorajadas em relação às outras irmãs, para que através das suas vidas, a liderança espiritual seja estabelecida na casa de Deus. A vida de Ezequias é contada em 3 livros diferentes da Bíblia. Em 2 Crônicas, em 2 Reis e também no livro do profeta Isaías. Tem 4 capítulos lá, 36 a 39, que contam a história do rei Ezequias. Nós vemos ao longo da história dele que o rei Ezequias trabalhou sempre com outras pessoas. Sempre é mencionado, tanto nas coisas boas como nas ruins, que Ezequias estava junto com os sacerdotes, com os levitas, com os príncipes, com o povo em geral.
Ezequias uma vez falhou e se exaltou. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas lá em Crônicas diz que ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, não foi só ele. Toda a cidade de Jerusalém se arrependeu com ele. Podem ver lá em 2 Crônicas, essa história contada. Ele não foi quietinho, escondido, ao templo e confessou o seu pecado. Ele reuniu a cidade toda, expôs o seu erro e junto com o povo de Jerusalém, se arrependeu diante do Senhor. Isso mostra a importância da coletividade para Ezequias. Isso mostra outro aspecto que provavelmente estava presente na sua juventude. Já nos foi falado aqui, o Caio nos falou ontem sobre a importância dos relacionamentos. Ezequias deveria, depois de ter crescido como um jovem temente a Deus, ele certamente estava cercado de outros jovens tementes a Deus. Ele tinha comunhão com esses jovens, ainda que o contexto onde ele vivesse fosse muito difícil. Certamente, esses outros jovens, que depois se tornaram os seus príncipes, os seus amigos, os seus colaboradores do seu reino, os seus líderes, eles estavam ali ao redor dele na juventude. E aqui vai uma mensagem para os jovens. Se você quer ser usado na casa de Deus, relacione-se com aqueles que também querem ser usados por Deus. Tenha como critério para os seus relacionamentos aqueles que querem se apegar ao Senhor, aqueles que querem seguir o Senhor, aqueles que querem guardar os mandamentos do Senhor. Nós vamos ver a vida de Ezequias em 3 aspectos. E nós vamos começar agora pelo primeiro. Esses 3 aspectos são o encargo de Ezequias, primeiro. Em segundo lugar, a aprovação de Ezequias. E em terceiro lugar, a conquista de Ezequias. O primeiro aspecto do encargo. Vamos abrir em 2 Crônicas 29. Vamos ler de 1 a 12. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. A partir daqui, irmãos. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça principal, na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. O início do versículo 12. Então se levantaram os levitas. Irmãos, o rei Ezequias fez uma grande reforma. Ele chamou os ministros, sacerdotes e levitas a se santificarem. Lembre-se que esses sacerdotes e levitas estavam cuidando da sua vida, arranjando algum meio de sobrevivência, porque o templo havia sido fechado. Não havia sacrifícios, não havia ofertas, não havia sustento para eles.
eles foram chamados novamente a serem separados somente para a casa de Deus. A casa de Deus foi purificada. Estava cheia de idolatria, cheia de impureza, cheia de ídolos. Ela foi purificada e foi reaberta em 16 dias. Nós vemos mais adiante no texto. Os sacrifícios imediatamente foram retomados, segundo o ensino da lei de Moisés. Os sacrifícios diários, os sacrifícios oferecidos de forma especial, as festas, o calendário, tudo foi retomado imediatamente. A adoração foi restaurada. A adoração e os louvores com música, com cânticos, segundo estabelecido antes por Davi. Tudo isso havia cessado com Acás. E tudo isso aconteceu muito rápido. Em 16 dias, a casa de Deus estava reaberta e os sacrifícios começaram a ser oferecidos. Em 16 dias do primeiro ano do rei Ezequias, já havia passado a época da Páscoa. A Páscoa é celebrada no 14º dia de cada ano. O rei Ezequias não queria perder essa Páscoa. Ele convocou uma Páscoa numa data pouco ortodoxa. O 14º dia do segundo mês. A Páscoa foi passada para o segundo mês, para que ela pudesse ser celebrada naquele ano. E, irmãos, Ezequias celebrou uma grande Páscoa. Nós vemos, se nós seguimos o relato de 2 Crônicas, que ele e os seus príncipes concordaram em celebrar essa Páscoa. Mas não somente com Judá. As tribos do norte, ou o que restava delas, foram convocadas. Ezequias, quando jovem, viu as 10 tribos serem levadas para o exílio assírio. E como jovem temente a Deus, aquilo certamente deve ter pesado no seu coração. Como? O Senhor prometeu a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as nações, todos os povos da terra. E agora 10 tribos foram para o exílio. Ezequias manda os seus correios a cavalo para o território do norte, convocar todos os que porventura restassem das tribos do norte. Esses enviados são recebidos com desprezo, com escárnio. Mas mesmo assim, muitos das tribos do norte, de Manassés, de Efraim, muitos vêm e participam daquela Páscoa. Quando eles chegam em Jerusalém, eles não estão puros cerimonialmente. Eles estão afastados há muito tempo. Novamente Ezequias quebra as regras. Ele ora a Deus e pede que Deus perdoe a impureza cerimonial deles, por causa do coração que eles estão dispondo para vir à festa. E quando ele faz isso, a palavra de Deus diz que Deus sarou a alma do povo. Restauração. Restauração do amor do povo de Deus pelo próprio Deus. A festa foi tão preciosa, tão maravilhosa, que Ezequias e os príncipes resolveram estender por mais 7 dias. Outra vez Ezequias quebrou as regras. E foram mais 7 dias de grande celebração. Esse quebrar de regras, meus irmãos, não fala em desrespeitar os princípios da palavra de Deus. Ele fala da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Ezequias, do seu coração, derramou graça da parte de Deus sobre o povo. Isso é liderança espiritual, irmãos. Esse coração gracioso
inclusivo, abrangente. É o coração de um líder, segundo o coração de Deus. Esse grande avivamento teve efeitos poderosos. As tribos do norte, aquelas pessoas que vieram, quando elas voltaram para casa, elas voltaram destruindo os altos, os altares, quebrando postes ídolos. Houve uma grande restauração da fé dentre aquelas pessoas. Irmãos, isso aconteceu em menos de 2 meses. O que explica isso? Ezequias assumiu o reinado. Será que quando ele sentou no trono de seu pai, ele pensou, vamos fazer uma reforma? Não, irmãos. Não. No seu coração, essa reforma já estava fervendo há muito tempo, muitos anos. Ela já tinha saído do coração dele e já tinha contaminado a muitos outros. De modo que quando o reinado dele começa, parece que tudo já está pronto e as coisas acontecem com muita rapidez. Isso se chama encargo. E a liderança espiritual, ela nasce com o encargo. Deus colocou aquilo no coração de Ezequias. E por causa disso, aquela obra ocorreu tão rapidamente. Meus irmãos, o que é o encargo? O que é esse encargo que produz liderança? Existem alguns exemplos na Escritura. Nós lembramos, por exemplo, de Neemias. Você sabe que Neemias estava lá no Império Persa, que sucedeu a Babilônia, junto com os exilados. Ele era copeiro do rei. Quem pensa que copeiro era um garçom, alguma coisa assim, está muito enganado. O copeiro era um cargo importante. Era um cargo que exigia confiança. O rei Artaxerxes, como rei do Império Persa, ele precisava de alguém que provasse a sua comida, que bebesse a sua bebida, para que ele não morresse envenenado. E aquela pessoa estava sempre do lado do rei. Era um confidente do rei. Precisava ser uma pessoa inteligente, sábia, que pudesse conversar com o rei. Certamente, Neemias tinha uma vida confortável na corte persa. No entanto, Deus colocou algo no seu coração. E ele perguntava aos judeus que iam e voltavam de Jerusalém sobre a condição daqueles que haviam retornado com Zorobabel. E ele ficou sabendo que a condição de Jerusalém era lamentável. A cidade continuava arruinada. Não havia defesa. O serviço do templo estava muito enfraquecido. E muitos já haviam desistido e voltado para a Babilônia, para a Pérsia. Aquilo criou um encargo no coração de Neemias. Ele não foi fazer nada. Ele foi orar. Ele orou a Deus. E ele pediu uma oportunidade. E um dia, essa oportunidade veio quando o rei Artaxerxes percebeu tristeza na face de Neemias. E ele perguntou, que tristeza é essa, Neemias? Isso só pode ser tristeza do coração. Então Neemias fez uma breve oração e repartiu o seu encargo com o rei. E daí, Deus o levantou como um líder espiritual. Ele foi enviado. Isso é encargo. Encargo, meus irmãos, é algo que vem lá dentro do nosso coração. Deus coloca isso. É uma inquietação. É algo que nós não conseguimos explicar e que de alguma forma nos incomoda e nos move
O encargo está sempre relacionado ao testemunho de Deus, à casa de Deus, ao propósito de Deus. E isso nos move. Daniel é outro exemplo, irmãos. No capítulo 9 de Daniel, ele está lá, na Pérsia. E ele está lendo a palavra. Qual é a palavra? O rolo do profeta Jeremias. Meus irmãos, é maravilhoso. Jeremias é contemporâneo de Daniel. E ele compilou suas profecias. Provavelmente esse trabalho foi terminado no Egito, para onde Jeremias foi ao final da sua vida. Esse rolo encontrou seu caminho, uma cópia dele, até a Babilônia. E lá Daniel tomou aquele livro. Estava diante daquela profecia de Jeremias. E ali a palavra de Deus desperta o encargo em Daniel. Porque ele percebe que são 70 anos que estão determinados. As assolações de Jerusalém vão durar 70 anos, está escrito naquele rolo. É a profecia de Jeremias. E ele pega o seu calendário e ele percebe que os 70 anos chegaram ao fim. Aquilo cria um peso no seu coração. Ele se prostra e ora. Ele confessa o seu pecado. Não o dele, o pecado da nação. Mas ele toma como seu. E ele pede que Deus haja, que Deus intervenha. E nós sabemos que esse encargo levado diante de Deus foi respondido. Deus trouxe o povo do exílio de volta a Jerusalém. Então isso é um encargo, irmãos. É o encargo do nosso coração, o encargo de Deus, em relação ao propósito de Deus, que produz liderança espiritual. A liderança espiritual não é produzida por ambição. A liderança espiritual não é produzida por vontade humana. A liderança espiritual não deve ser exercida por aqueles que meramente têm dotes naturais, capacidades naturais. Se for assim, haverá muito dano. Pelo contrário, irmãos, se nós olharmos os grandes personagens da palavra de Deus, nós vamos ver que eles não buscaram a liderança espiritual. Eles foram buscados pela liderança espiritual. O Espírito Santo os buscou. Meus irmãos, lembrem de Moisés. Depois daqueles 40 anos do deserto. Quão trabalhoso para o Senhor trazer Moisés. Teve que trazer Arão como boca de Moisés. Aos poucos, se vocês lembrarem das pragas no Egito, nas primeiras é Arão que fala, mas em seguida Moisés começa a falar. O Senhor foi buscar Moisés, da onde ele não iria sair por si próprio. Pense em Davi. Meus irmãos, Davi, nós estamos vendo isso aqui. Davi tinha uma vida com o Senhor. Davi estava conhecendo o Senhor, a vontade do Senhor. Mas ele aspirava ao reinado. Ele foi buscado. Quando já caminhava com o Senhor, ele foi buscado. Como diz o Senhor, eu te tirei da malhada. O Senhor foi lá e o buscou. E depois levou 14 anos para fazê-lo rei. Pense no apóstolo Paulo, irmãos. Ele encontrou o Senhor na estrada de Damasco. E nós sabemos que logo em seguida, ele estava cheio de vontade, cheio de vigor, ao ponto de que ninguém aguentou ele lá em Damasco. Ele teve que sair. Posteriormente, ele desapareceu por 11 anos. Ele teve 11 anos de uma vida escondida com o Senhor. Ele não saiu de lá. Foi Barnabé que foi usado por Deus para tirá-lo de lá.
Então, irmãos, aqui nós percebemos que a verdadeira liderança espiritual, ela nasce de um encargo que Deus coloca. Mas que muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão sendo chamadas, elas não têm o desejo de ir para frente. Esse é um princípio. Elas são levadas à frente pelo Espírito de Deus. O irmão Tozer tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: um líder verdadeiro e confiável deve ser alguém que não tem desejo de liderar, mas é forçado a uma posição de liderança pela pressão interior do Espírito Santo e pela pressão da situação exterior. Esse é o encargo que Deus coloca no coração do líder espiritual. Há uma frase do irmão Sparks também, que diz o seguinte: a liderança não está baseada na ambição. A liderança está baseada na inquietação. Deus traz ao nosso coração uma inquietação, uma inconformidade. Nós vemos a necessidade. A vida do Senhor vai crescendo em nós, irmãos. Talvez no princípio nós ainda somos muito preocupados conosco mesmos, com as nossas coisas, com as nossas necessidades, mas progressivamente essa vida deve crescer e ela vai nos levando para perto do Senhor e nós vamos conhecendo o coração do Senhor. E quando nós conhecemos o coração do Senhor, isso cria um encargo, porque os seus desejos começam a se tornar os nossos desejos. Os nossos desejos começam a se perder nos desejos do Senhor. Isso é encargo. Por isso que Ezequias estava pronto. Quando ele foi colocado no trono, ele estava preparado. Aquele encargo já havia sido formado no seu coração. Irmãos, será que no nosso coração há espaço para os encargos de Deus? Ou será que o nosso coração está tão ocupado conosco mesmo? Às vezes com coisas lícitas, com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com a nossa vida em geral, com a nossa família. Às vezes, irmãos, até ocupado com a obra. Mas será que nós já nos aquietamos o suficiente para receber do Senhor os seus encargos? De modo que o seu desejo comece a inquietar o nosso coração. Será que nós já vimos a condição da igreja, irmãos? A necessidade da igreja? Hoje, meus irmãos, nós estamos no período de Laodiceia. A igreja diz que é rica e que não tem necessidade de coisa nenhuma. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus está do lado de fora. Ele bate a porta. Ele quer levantar líderes espirituais, pessoas com encargo pela casa de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O encargo é o que produz a liderança espiritual. Não é a ambição, não é a vontade humana, mas é o encargo de Deus que nos pressiona a fazer talvez aquilo que nós não iríamos fazer naturalmente. Segundo ponto, a aprovação de Ezequias. Vamos ler 2 Reis. Se os irmãos não quiserem abrir, fiquem à vontade. Eu vou ler aqui 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Essa é a história da doença mortal que atingiu Ezequias. Aqui nós ficamos sabendo que esse evento, que é colocado na Bíblia depois da invasão dos assírios, da invasão de Senaqueribe, na verdade aconteceu antes. Porque a promessa dada a Ezequias, quando é curado, da parte de Deus, é que ele não só será curado, mas a cidade será livrada dos assírios. Então, irmãos, aqui Ezequias recebe essa notícia, o decreto de Deus, a sua morte. Isaías recebeu essa palavra de Deus e foi levar ao rei. Ezequias ouviu essa palavra de Deus e lidou com ela. Ele entendeu que devia orar. E orou. E Deus cancelou o seu decreto. É curioso que aqui nós vemos dois grandes líderes espirituais numa situação muito interessante. Isaías recebeu uma palavra de Deus e saiu da sua casa, foi ao palácio e trouxe uma palavra muito difícil. O rei certamente já estava doente, já estava de cama há algum tempo. E Isaías traz essa palavra que Deus lhe dera. Isaías sai. O rei, tendo ouvido aquela palavra, clama ao Senhor. Isaías está caminhando de volta para casa e Deus disse: volta lá. E diz o oposto. Dois homens, dois líderes espirituais, em comunhão com o trono de Deus, recebendo a palavra de Deus, interagindo dinamicamente com Deus. Deus reverteu o seu decreto. Irmãos, poucos podem fazer essa oração que Ezequias fez. Ele disse: lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Meus irmãos, a própria palavra de Deus testemunha que essa oração não é uma presunção. Ele andou assim, nós acabamos de ler lá em Crônicas. Ele andou com integridade de coração, sim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem pode fazer essa oração? Ezequias orou e Deus cancelou o seu decreto. Será que Deus erra? Será que Deus decide fazer uma coisa e depois revisa? Não, irmãos. Se os irmãos lembrarem do exemplo clássico, há outros, nós não vamos poder expandir isso, mas o exemplo clássico é Abraão e Isaque. Nós sabemos que Deus pediu aquele filho tão precioso que ele dera para Abraão em sacrifício. E ele ficou contemplando a obediência de Abraão até que ele chegasse à terra de Moriá e lá estivesse pronto com o cutelo para sacrificar o seu filho. E aí Deus intervém e a vida de Isaque é poupada. Meus irmãos, Deus não erra, não.
Mas Deus quer nos levar num caminho, que é o caminho de morte e ressurreição. Se você recebeu o encargo de Deus, se o encargo do Senhor veio ao seu coração, você será aprovado. Esse é o custo da liderança espiritual. Nós achamos, irmãos, que é só receber o encargo. Ah, agora eu sei onde o Senhor quer me usar, como o Senhor quer me usar. Mas agora vem a disciplina do Senhor. Por quê? Nós ouvimos hoje o nosso irmão Romeu citar ali, Pedro, que ele fala do valor da nossa fé que é provado. E essa provação o torna mais precioso do que o ouro. Deus quer nos usar, mas Ele não pode nos usar na nossa própria força, na nossa própria natureza, na nossa própria iniciativa. Deus tem que nos levar, irmãos, ao ponto em que nós desesperamos de nós mesmos, em que nós percebemos que em nós não habita bem algum, que em nós mesmos nós estamos na morte, e só podemos produzir morte. Deus nos leva ao ponto de mostrar a sua sentença de morte sobre a nossa carne. E a doença de Ezequias mostra esse processo. Todos nós, em alguma medida, temos experiência com isso, irmãos. O Senhor às vezes nos leva a situações limite, situações em que nós desesperamos da vida, situações em que nós dizemos, não há mais esperança. Mas Ele ouve o nosso clamor. E Ele vai nos levar de experiência em experiência, nesse caminho da cruz, a esse processo de morte e ressurreição. Não é só morte. Existe o lado negativo, a obra negativa da cruz. E ela é muito necessária, irmãos. Mas existe também a ressurreição. O Senhor quer nos levar de experiência em experiência, gradualmente, irmãos, a crescermos em experimentar o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. Ele vai usar a palavra de Deus para cortar, para separar alma e espírito, de maneira que nós não façamos confusão. Se essa separação não for feita, nós vamos produzir morte ao tentar exercer a liderança espiritual. Por isso, irmãos, todo líder espiritual levantado por Deus é alguém que conhece o operar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus na sua vida. É alguém que conhece, que sabe e que tem temor de si próprio. Que teme a sua própria opinião, as suas próprias ideias, os seus próprios comentários, que sabe que nele não habita bem nenhum. Mas é também alguém que conhece, que permanecendo nele, a vida de ressurreição vai se manifestar. A vida de Cristo em ressurreição vai se manifestar. Mas essa experiência é necessária. Meus irmãos, Ezequias recebeu 15 anos de vida. Ele ganhou mais 15 anos. Nós às vezes nos perguntamos, os mais jovens não perguntam isso, né? Mas à medida que a gente chega a ter mais idade, a gente se pergunta, quantos anos será que eu vou viver? Às vezes a gente vê aquelas pessoas bem idosas, né? E fica,
quero viver tanto quanto aquela pessoa. Às vezes a gente vê alguém que morreu muito cedo, né? E a gente fica com temor. Será que eu vou morrer cedo, né? E nós sempre, se tivermos que pedir algo ao Senhor, vamos pedir longevidade. Anos para viver. Mas por quê? Por que Deus deve nos dar mais anos para viver? Será que Ele tem algum propósito nisso? Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. Porque Deus sabia que tinha propósitos com ele. Irmãos, se nós vivemos para nós mesmos, qual é a razão de Deus nos dar mais 15 anos? Mas se nós vivemos para Ele, Ele vai nos dar todos os anos necessários para que nós possamos combater o bom combate, para que nós possamos completar a carreira, para que a obra dele seja completada em nós e através de nós, para que Cristo seja formado em nós, expressado em nós, compartilhado através de nós. Para isso ele nos dá a vida de ressurreição. Desde que nós nascemos de novo, irmãos, a nossa vida é uma vida emprestada. É a vida de Cristo que nos foi dada para viver aqui. E que nós possamos viver, segundo o encargo de Deus, no poder da ressurreição do Senhor Jesus. Essa é outra lição pela qual Ezequias passou. Ezequias escreveu um salmo depois que foi curado. Está lá em Isaías. Um cântico, né? Isaías 38, 9 a 20. Ou seja, Ezequias era um poeta. Ezequias escreveu um pedaço da Bíblia. Nisso, ele se compara a Salomão e a Davi. Se vocês forem lá para Provérbios 25, 29, de 25 a 29, vocês vão ver uma coleção de provérbios de Salomão, que foram coletados pelos homens de Ezequias. Está escrito lá. Meus irmãos, Ezequias tinha um apreço pela palavra de Deus. Ele teve parte na organização do texto da palavra de Deus. E muitos irmãos dizem que os cânticos dos degraus, Salmo 120 a 134, foram de autoria da época de Ezequias. Não todos eles. São 15 salmos. Eles são chamados de cântico dos degraus, porque eles falam de um caminho de ascensão. E, irmãos, não é curioso? São 15 salmos. Estão ligados aos 15 anos que Ezequias recebeu do Senhor. Ezequias coletou 4 salmos de Davi e 1 salmo de Salomão. Provavelmente eram escritos que não estavam ainda no corpo daquilo que eram as escrituras dos judeus na época. E foram recuperados pelos seus homens e colocados ali. E tem 10 salmos, que provavelmente são de autoria do próprio Ezequias, que são acrescentados. Aqui nós vemos o rei nos dando um roteiro de como viver esses 15 anos. Irmãos, esses cânticos nos ensinam como é que é a vida de ascensão, a vida de ressurreição. Ali nós temos um roteiro para viver essa vida que nos foi dada, de ascensão até o trono de Deus. Então, aqui nós vemos os resultados dessa provação de Ezequias. Ele foi provado, ele experimentou as portas da morte, mas ele foi resgatado pelo Senhor para viver aqueles 15 anos na experiência da ressurreição. A liderança espiritual, então, irmãos, ela surge do encargo e ela é descarregada, executada no poder da vida de ressurreição, porque a vida natural não pode entrar na liderança espiritual. Estamos falando de qualquer nível de liderança espiritual. Temos ouvido aqui
da liderança espiritual na família, na casa, até a casa de Deus. Por fim, o terceiro item, a conquista de Ezequias. E aqui nós temos, irmãos, isso está em 2 Reis 18. Nós não vamos ler aqui porque para poupar o tempo. Mas nós sabemos que Ezequias enfrentou a seguir um grande desafio, maior ainda do que o anterior. O rei Senaqueribe, da Pérsia, do Império Persa, invadiu Judá. Tomou todas as cidades de Judá e cercou Jerusalém. Toda aquela reforma que Ezequias havia feito, toda aquela restauração que ele havia executado, agora parece que está no limiar da destruição. Parece que tudo vai se perder. Nós sabemos que Senaqueribe enviou Rabsaque, um dos seus oficiais, que foi até as muralhas de Jerusalém, que estavam fechadas. Ezequias havia fortalecido as muralhas, havia canalizado água para dentro da cidade, havia ampliado a cidade grandemente, de forma que muita gente pôde se refugiar lá, a grande população pôde encontrar refúgio nesse momento em Jerusalém. Então aquele oficial assírio vai até as muralhas e desafia Ezequias e desafia o Deus de Ezequias. Não vos engane, Ezequias, levando-os a confiar no seu Deus. Que puderam fazer os deuses das outras nações contra o meu Senhor? E aí ele lista aqueles reis e desafia o povo e faz aquela oferta. Que eles se entregassem. Seriam levados para uma terra boa, onde poderiam plantar suas vinhas, seu cereal, em paz. Por um lado, uma afronta ao Deus vivo. E por outro lado, um desafio ao propósito de Deus. De fato, ir em paz para outro lugar, onde se pode plantar as vinhas, o cereal, e viver da mesma forma. Qual é a diferença, irmãos? Mas o testemunho de Deus está ali em Jerusalém. O templo de Deus está ali. A terra prometida é aquela. Esse é o grande desafio. E isso se refere à vida da igreja hoje. Muitas vezes, irmãos, nós vemos que Deus está edificando a sua igreja. Sim, Ele está edificando. Deus está reunindo os seus filhos. Muitos estão vindo das trevas para a luz. Muitos que já estavam na igreja estão sendo reavivados na sua fé. A casa de Deus está sendo edificada. Mas às vezes nós enfrentamos grandes desafios. E parece que o mundo vem e cerca a igreja de Deus. O mundo vem e coloca pressões. O mundo vem e afronta a nossa fé simples no nosso Deus. O que nós faremos? Nós sabemos o que Ezequias fez. Ezequias foi ao templo de Deus e levou uma carta que o rei Senaqueribe havia enviado, afrontando ao Deus vivo. Ele apresentou aquela carta diante de Deus e orou a Deus. E nós sabemos o que aconteceu. O anjo do Senhor, naquela mesma noite, feriu a 180.000 no arraial dos assírios. E o rei Senaqueribe voltou para a Síria envergonhado.
Deus livrou seu povo. O povo de Deus não lutou. O povo de Deus não saiu da cidade. O povo de Deus não brandiu as suas espadas, não atacou o inimigo. A vitória foi toda do Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, a lição que nos é dada. Ezequias teve uma experiência pessoal como líder, mas agora ele vai ter que levar o povo de Deus a uma vitória corporativa. É todo o Judá, todo o reino de Judá, compactado em Jerusalém, que precisa vencer o inimigo. Mas o segredo de vencer não é lutar contra o inimigo. Lá no capítulo 6 de Efésios, bem no finalzinho, nós temos 6, 10 a 14. Paulo nos diz para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O segredo da vitória da igreja não é lutar, é permanecer. Permanecer nele. Permanecer em Cristo. Levar a Ele os assuntos da igreja. E o líder espiritual, irmãos, confrontado com essas situações, ele deve levar o povo de Deus à presença de Deus para clamar. E o anjo do Senhor se manifestou. E Ezequias conquistou uma grande vitória. Nunca mais os assírios vieram contra Judá. A liderança espiritual é necessária para a conquista espiritual no corpo de Cristo. Essa liderança deve levar o povo de Deus à presença de Deus. E a conquista a ser alcançada é uma conquista que não traz glória para homens. Nem Ezequias, nenhum dos seus oficiais, nenhum dos seus soldados foi ao campo de batalha para que tivesse qualquer mérito. O anjo do Senhor fez isso, sem que o homem tivesse qualquer intervenção. Essa é a vitória da igreja. Só o Senhor é visto. O anjo do Senhor é visto. Para concluir, irmãos, nós vimos aqui que a liderança nasce do encargo. Cresce pela experiência de morte e ressurreição. E tem como resultado uma expressão vitoriosa no corpo de Cristo. Essas são as lições da vida de Ezequias. O encargo, a provação e a conquista. É curioso, irmãos, que a história de Ezequias, ela é colocada dentro de um livro profético também. Ele é o único rei com o qual acontece isso. 4 capítulos com a história de Ezequias, toda a história dele, estão lá no meio da profecia de Isaías. Como você sabe, irmãos, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta evangélico, porque ele é o profeta que proclama o evangelho. Ele fala do Messias, ele fala da encarnação do Verbo, ele fala do Deus Emanuel, ele fala da Virgem que conceberá. Ele anuncia Cristo. Aí lá no meio desse livro profético tem 4 capítulos com a história de um rei. Tem muita gente, inclusive, muitos eruditos liberais,
que questionam a autoria de Isaías. Dizem que a primeira parte alguém escreveu, a segunda parte outra pessoa escreveu, e essa parte do meio alguém colocou ali, né? Mas não, irmãos. Isaías é um livro de profecia sobre o Senhor, sobre Cristo, sobre o ungido. E por que Ezequias está ali? Porque ele é um tipo de Cristo. Quando nós estamos lendo as profecias de Isaías, nós vemos o Messias anunciado. Quando nós entramos na história de Ezequias, nós vemos o Messias anunciado. A vida de Ezequias é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo no seu encargo. Irmãos, Ezequias nasceu naquele contexto tão desfavorável, mas o seu coração se apegou ao Senhor, à casa do Senhor. E quando a oportunidade veio, quando o tempo oportuno chegou, ele estava pronto para a sua missão. Não é assim com o nosso Senhor? Quando ele tinha 12 anos, ele foi a Jerusalém. Talvez pela primeira vez, quando mais crescido. O que aconteceu? Ele ficou no templo. Seus pais voltaram e ele esqueceu de tudo. Ele viu a casa de Deus. Ele viu os sacrifícios. Ele viu tudo aquilo que tipificava ele mesmo. E ele se deixou ficar lá. Quando seus pais vieram aflitos procurá-lo, ele respondeu, sem nenhuma intenção de reclamação, ele disse: mas vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Encargo pela casa de Deus. Ele ficou lá. Quando ele começa o seu ministério, lá em João 2, ele purifica o templo pela primeira vez. Ele derruba as mesas dos cambistas, ele espanta aqueles animais, aqueles mercadores e diz: não façais da casa de meu pai casa de negócio. E os discípulos depois lembraram daquele texto que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, isso é encargo. Isso era um encargo que ardia no coração do Senhor. E que está na sua juventude. E está no começo do seu ministério. Ezequias ficou enfermo mortalmente. Mas ao terceiro dia, ele se levantou. A palavra de Deus é que ao terceiro dia te levantarás e irás à casa de Deus. Meus irmãos, isso é um tipo da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. A sua vitória final tipifica aquela vitória que está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Quando aquele cavalo, com o seu cavaleiro, desce do céu com as hostes dos santos. E o adversário está reunido para a batalha. Mas não há batalha. O sopro da boca do Senhor termina instantaneamente com tudo. E a besta e o falso profeta são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Não há luta, não há combate. A vitória do Senhor é declarada. A sua vitória na cruz. Então, irmãos, nós vemos que Ezequias é um tipo de Cristo. E aqui nós vemos o propósito da liderança espiritual. Meus irmãos, por que nós recebemos encargo? Por que nós passamos por tantas situações na nossa vida? De morte. Situações que nos levam ao fim de nós mesmos. Para que experimentemos a ressurreição. Qual é o objetivo de Deus? O Espírito Santo, ele deseja escrever a história de Cristo na nossa história. Esse é o seu propósito. Irmãos, nós não temos história nenhuma.
A nossa história é de pecado e de vergonha. Mas Ele quer escrever, o Espírito Santo quer escrever a história de Cristo na nossa história. Meus irmãos, o objetivo do Evangelho não é que nós sejamos pessoas melhores, pessoas que têm problemas consertados, pessoas que apresentam alguma coisa de bom. O objetivo do Espírito Santo é muito maior. É escrever a história de Cristo na nossa vida. É costurar a Cristo na trama do nosso ser. O Espírito Santo, ele vai trabalhar nas nossas vidas para mostrar, irmãos, o quanto Adão está entretecido e amarrado nas nossas fibras. Isso vai ser desfeito pela obra despojadora da cruz, para que o Espírito Santo costure, borde a Cristo. Ele está fazendo esse bordado, para que a sua história seja a nossa história. Meus irmãos, e na igreja de Deus, a liderança espiritual é necessária, porque o líder espiritual é aquele que tem experimentado esse trabalho na sua vida. A vida de Cristo sendo construída, edificada e manifestada em si. E ele reconhece essa vida. E ele olha as outras vidas ao seu redor. E ele deseja tocar aquele Cristo nos irmãos que estão ao seu redor. Ele deseja fazer que aquele Cristo saia, se manifeste, se expresse, cresça. Esse é o encargo do líder espiritual. Ele não projeta a si mesmo. Ele não traz os irmãos após si mesmo. Mas ele reconhece que na vida daqueles nascidos de novo, Cristo ali está. E ele vai buscar do Senhor todos os meios e todos os modos para que aquela vida cresça, se manifeste, se expresse. E o seu perfume encha a casa de Deus. A vida de Cristo enchendo a vida dos irmãos e das irmãs. Esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo da liderança espiritual. Que a casa de Deus seja cheia do perfume de Cristo. Vamos orar. Senhor amado, nós nos prostramos aos teus pés. Nós reconhecemos que tu és o mais precioso, Senhor. Queremos, Pai, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para contemplarmos a tua beleza, Senhor. E contemplando a tua beleza, queremos nos apegar a ti. Não queremos deixar de te seguir. Queremos estar na tua presença. Queremos receber o teu encargo, Senhor. Queremos passar pela provação para que a morte lide com aquilo que é natural, com aquilo que é nosso. E possamos experimentar a glória, Pai, da ressurreição. E assim possamos cooperar para que tu tenhas, Senhor, a vitória no meio do teu povo. Para que a tua igreja seja vencedora no testemunho a te dar nos dias do fim. Senhor, nos encomendamos às tuas mãos. Pedimos a tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus. Amém.